Olá, eu sou Luana Vilucci, pesquisadora do CUT, Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura da Universidade Federal da Bahia, e integro a equipe do projeto Pesquisação, Agentes Culturais Democráticos. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à nossa videoaula sobre economia solidária. Hoje vamos explorar como essa forma de organização econômica promove uma economia mais justa e sustentável e como ela se diferencia do modelo capitalista tradicional. A economia solidária é um movimento social que tem mais de 200 anos e ela abrange práticas econômicas, mas também sociais, políticas e culturais. No Brasil, a economia solidária ela ganhou força a partir dos anos 90. A gente vai ver aqui como é que essa organização do trabalho promove um equilíbrio do protagonismo do capital, priorizando o trabalho e as relações humanas equitativas e a preservação da vida. Os princípios da economia solidária incluem solidariedade, cooperação e autogestão. Respeito ao meio ambiente, equidade de gênero e valorização comunitária também compõem os princípios da economia solidária. A solidariedade aqui, ela vai além dessa ideia da caridade, ela é compreendida no contexto da ampliação de direitos e promove a ação coletiva para a transformação social. Enquanto a cooperação e a autogestão, elas garantem a participação democrática nas decisões econômicas. A cooperação na economia solidária, ela baseia-se em interesses e objetivos comuns, com a união de esforços e capacidades. A autogestão envolve a participação democrática dos associados nas decisões dos empreendimentos, mantendo o protagonismo dos associados sem aquela hierarquia entre capital e trabalho, entre patrão e empregado. Na economia solidária, isso não existe. A propriedade dos empreendimentos é coletiva e todos são donos dos meios de produção. Conheceremos agora os atores da economia solidária. Os empreendimentos econômicos solidários são, em sua maioria, associações e atuam em diversas áreas, desde agricultura familiar até produção industrial, passando pelo artesanato, a reciclagem de resíduos sólidos, dentre outros. Organizados em todas as regiões nacionalmente, esses empreendimentos promovem a geração de trabalho e renda e o desenvolvimento territorial. As entidades de fomento e assessoria são constituídas por universidades, com as suas incubadoras tecnológicas de cooperativas populares, e organizações da sociedade civil que desenvolvem ações de apoio, de pesquisa e formação. Essas entidades, elas fomentam a organização de empreendimentos econômicos e solidários e também estão organizadas em redes nacionais. Já no poder público, gestores federais, estaduais e municipais promovem a economia solidária. A Secretaria Nacional de Economia Solidária, a SENAES, e a Rede de Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária são exemplos dessa atuação. Paul Singer é uma referência histórica, ele foi secretário nacional de Economia Solidária e foi o grande responsável pela consolidação da economia solidária no Brasil. Como vimos, a economia solidária ela está organizada em redes de cooperação que são fundamentais para a mobilização política e social. O Fórum Brasileiro de Economia Solidária e o Conselho Nacional de Economia Solidária são exemplos de articulação nacional promovendo políticas públicas e desenvolvimento local. Para quem quer saber mais sobre economia solidária, a gente recomenda a série Planeta Solidário. São 13 episódios de uma série para televisão com temáticas variadas. Lá você encontra um material muito rico sobre economia solidária e cultura, finanças solidárias, turismo de base comunitária, empresas recuperadas, agroindústria, dentre outros. A economia solidária ela tem uma relação intrínseca com a cultura. Grupos artísticos e empreendimentos culturais atuam na produção e circulação de bens e serviços culturais. Eles promovem a diversidade cultural e praticam a democracia econômica. Exemplos incluem cooperativas de artesãos, coletivos audiovisuais, festivais comunitários, dentre outros. A economia solidária funciona com base em diferentes tipos de trocas econômicas. É muito comum a gente ter uma combinação de recursos de bilheteria que mobilizam a economia mercantil, de mercado, com editais públicos, por exemplo, e também com iniciativas de ajuda mútua, como cessão de espaços e permutas, doações, trabalho voluntário, tudo acontecendo no mesmo empreendimento. Essa diversidade de fontes de financiamento caracteriza a economia solidária da cultura como uma economia plural e favorece a sustentabilidade de suas iniciativas culturais. Vimos aqui que a economia solidária da cultura incentiva a diversidade cultural, a democracia econômica e a autonomia comunitária. Agente cultural, você faz parte de alguma iniciativa como essa ou conhece uma experiência semelhante em seu território e comunidade? Depois conta lá pra gente no fórum. Eu acredito que juntos podemos promover uma economia mais democrática, justa e sustentável, envolvendo produção e consumo responsáveis. Na próxima unidade,
falaremos de financiamento à cultura. Até lá!